Hoje no blog Conversa Corporativa, vamos descobrir quem precisa saber sobre oratória. Cláudia Colnago nos contará um pouco sobre isso. Para desenvolvimento pessoal, aprimoramento pessoal, sempre vale a pena, sim, pelo menos uma orientação sobre o que eu faço certo. Os melhores comunicadores são aqueles que conseguem trazer o público para perto. Estes podem até ter uma movimentação exagerada, podem usar também gestos em excesso, podem passar na frente do projetor, que como ele é muito querido, o público nem percebe. Então esses ruídos acabam ficando menores. A partir do momento que as pessoas entendem o que é certo e o que é errado, mesmo com estes que são queridos, esse público começa a ficar um pouco mais exigente. E aí fala, nossa, ele fala super bem, mas não parou quieto no palco. Ele fala super bem, mas ficou parado na frente do projetor, o que gerou um ruído importante na hora da apresentação. Então, mesmo aquele que é bom, vale a pena saber por que ele é bom. É o discurso, que é claro, ele é realmente muito simpático, ele consegue ser objetivo, ou será que ele é um excelente apresentador para situações de negócio? Quando você tem um público de financeiros, por exemplo, o discurso que os interlocutores vão esperar é muito parecido com o que eles têm, porque são pessoas com estilos parecidos. Então, é comum esse financeiro, por exemplo, esse profissional da área de finanças, ter muita facilidade para se comunicar com pares e com líderes e terem dificuldade para se comunicar com o marketing. Eu posso usar algumas dessas técnicas em situações de reunião, de repente num conference call ou numa videoconferência, sempre depende muito do contexto. O que é importante é o profissional entender que ele pode ter situações com características parecidas, mas para ter certeza disso, vale a pena uma análise. Antes de eu ir para essa reunião, antes de eu ir para esse evento, aonde eu vou estar, qual é o tamanho da sala, que tipo de equipamento eu vou ter, qual é a característica do meu interlocutor, se eu vou levar material, como é que está esse material, se as pessoas que vão estar lá já tiveram acesso a esse material antes por e-mail ou não, que tipo de perguntas podem vir. Então, isso tudo acaba sendo útil em várias situações. Sempre quando há uma alteração comportamental, a pessoa tem que querer, né? Porque é um processo aí. Esse profissional tem que sair da zona de conforto e aprender uma competência nova. O problema é que, se esse profissional não for bem orientado, ele pode sim se expor, mas ele pode não ter um bom desempenho. Aquele profissional competente, tecnicamente, ele deve ser também competente para demonstrar o que ele faz no dia a dia. Outra característica que acaba sendo bastante comum nessas pessoas que são autodidatas e que vão fazendo é que eles podem começar a ter vícios ou hábitos inadequados. Os nés, os és, os tás, os tipo assim, ou qualquer outro tipo de vício, uma movimentação exagerada, por exemplo, um deslocamento, se for num palco, um deslocamento sem intenção, que acaba sendo simplesmente uma forma desse profissional ficar mais à vontade, ele se movimenta para não ter que olhar no olho do outro. Então, são alguns comportamentos que acabam sendo comuns e que podem ser ruído. Hoje, a tendência é uma valorização da comunicação pessoal. Até alguns anos atrás, o profissional competente, ele era um líder, porque ele mostrava resultados. Ele era um chefe. Hoje, o chefe é um líder que motiva, um líder que engaja, e a competência comunicativa é fundamental para isso. Então, por isso que faz diferença. Não basta ser um bom comunicador. Não basta ser uma pessoa com facilidade de relacionamento. Ele tem que ter também essa característica, mas ele tem que ser bom tecnicamente, porque senão não consegue resultado. Então é um conjunto mesmo. Numa tela, se o gesto é muito amplo, esse gesto vira ruído. Numa situação de comunicação, 55% é não verbal, 38% é vocal e só 7% é o verbal, que seria o conteúdo.
Se numa situação de dia a dia eu já tenho que tomar cuidado com isso, na TV o impacto é muito maior. O profissional vai precisar fazer alguns ajustes. Ele não vai poder ficar parado também, porque isso não é natural, mas ele vai precisar fazer alguns ajustes. Então a pessoa que se movimenta, por exemplo, em pé, ela deve ficar parada, porque senão a imagem dela vai ficar assim no vídeo, né? Fica balançando. Pode até causar tontura para quem está assistindo. Numa cadeira, o movimento giratório chama muito mais atenção do que numa situação presencial, e aí também esse movimento vai ter que ser controlado. Qualquer movimento com a mão ou em anel também aparece mais. Estampas pequenas, bolinhas, então poazinhos, listrinhas pequenas, xadrez miudinho, pode causar no vídeo um fenômeno que chama batimento. A roupa fica se mexendo e também pode ser um ruído. Cores fortes também podem chamar mais atenção. Então, dependendo do tipo de espaço onde a pessoa vai estar, é sempre melhor uma cor um pouco mais neutra. Acessórios, no caso de mulheres, acessórios grandes também podem ser ruído, e pulseiras podem fazer ruído mesmo. O ideal mesmo seria ter algum tipo de feedback, que não precisa ser necessariamente de uma pessoa especialista em comunicação, mas alguém de RH, ou um líder, ou um par, porque essas pessoas conhecem o profissional, estão todo dia perto e podem ter algum tipo de dica. A partir disso, o ideal seria se monitorar no dia a dia. Vídeo é muito útil e hoje qualquer celular tem vídeo. Então, se filmar em situações importantes, para realmente ter uma noção de recurso dos recursos que são utilizados, e aí poder controlar e monitorar. Uma outra dica também que é muito útil é tentar identificar naqueles profissionais que ela considera um bom comunicador quais são os recursos que eles usam. Também pode ser útil, mas de qualquer forma a leitura do outro e a autoimagem, essa autoavaliação vão ter que fazer parte do processo.